Eu quase posso ver ali da janelinha nosso diretor-geral. Olha aí. Então, começamos a gravar. Para mim é uma oportunidade renovada, né? Ter novamente o doutor Bernardo conosco, conversando sobre a Polícia Federal. Também, claro, a doutora Adriana Albuquerque, né? Que nos permite conversar um pouco sobre uma instituição tão importante, né? Como a Polícia Federal, né? Acho que muitas pessoas, muitos estudantes têm interesse, né? De conhecer melhor, não apenas lá o 144, parágrafo 1º da Constituição Federal, a legislação, o decreto, né, a lei 9266 de 96, o decreto 9662 de 2019, né, mas conhecer como é que isso funciona na prática, né, o pessoal chegando, né, mas saber como é que isso funciona na prática. Para mim, enfim, é uma oportunidade imensa. Eu tenho 2 filhos que se interessam muito, né, por estudar a questão da Polícia Federal. Acho que eles têm uma, não sei se em razão também de quando eram crianças, né? Eu sendo juiz, né? A polícia de vez em quando ia lá em casa com aqueles flagrantes, tudo, né? Porque a Polícia Federal, pelo que eu sei, me consertem, é um órgão que já vem desde os anos 60, né? Organizada, mas é um órgão com uma competência bastante ampla. É uma polícia judiciária da União, mas trabalha no aeroporto, trabalha nas fronteiras, lida também com direitos humanos, tem uma atuação social, um impacto social muito grande, não é? O doutor Vladimir, ex-presidente, doutor Vladimir, ex-presidente do TRF da 4ª Região. Obrigado, doutor Vladimir. Estamos aqui com a doutora Adriana, doutor Bernardo, não é? Para falar sobre a Polícia Federal. Então, doutora Adriana, nós combinamos, não foi, doutor Bernardo, que a doutora Adriana falaria um pouco sobre essa trajetória brilhante que já teve, não é? E sobre o conselho, enfim, os conselhos, as orientações que ela daria para o pessoal mais jovem que está chegando aqui. Isso é destinado também para o pessoal do mestrado, doutorado e graduação também. Doutora Adriana, doutor Bernardo, muito obrigado. Vocês com a palavra. Vou fechar o meu microfone. Nós que agradecemos, doutor Hélio, o convite. Coincidentemente, sábado, dia 28, a Polícia Federal completa 82 anos de existência, né? O nosso aniversário de 82 anos, e há muito o que comemorar, né? Os números estão aí, a Polícia Federal sempre se firmando como polícia de Estado, né? Buscando enfatizar sempre a necessidade de autonomia, e, em especial, eu gosto muito de dizer, estamos num momento muito feliz, assim, da Polícia Federal. Essa atual gestão, desde o início, em 2023, vem reforçando a questão da autonomia, né? Nosso diretor-geral sempre, repetidas vezes, anunciando, né, que a polícia investiga fatos e investiga o que precisa ser investigado, né? Independente de quem quer que seja. Isso é muito importante. Nessa noção de polícia de Estado é fundamental, né? E é o que traz a credibilidade para as nossas investigações, e é o que nos motiva, né, a continuar firmes, porque não é uma atividade fácil, sabe, doutor Hélio? Às vezes eu diz, meus filhos se interessam, a gente vê muitas pessoas que se interessam em fazer o concurso, as pessoas idealizam muito, né? Eu lembro uma vez, foi engraçadíssimo, eu fazendo uma oitiva, na verdade, o interrogatório de uma mocinha envolvida numa situação de estelionato, e ela sendo iniciada, ela estava ali na minha frente quase que sorridente, e me ocorreu que ela estava assim, se sentindo como se em um filme estivesse, sabe? Porque ela estava achando aquilo ali coisa tão interessante. Então, assim, na verdade, a atividade policial é uma atividade muito pesada, né? É uma atividade que você lida ali diretamente com a repressão ao que tem de mais
difícil, né, na nossa civilização, digamos assim, que é realmente a prática criminosa, né, nas suas diferentes modalidades, né? Então, a gente leva assim, um peso grande e não por outra razão o policial precisa se submeter, precisa ter todo um apoio psicológico, né? Os números de depressão, de suicídio são muito altos. Então, começo até com uma abordagem até um pouco negativa, mas para a gente trazer a conversa um pouco para o chão, né? Para mostrar que, olha, é muito interessante quando a gente divulga ali a fase ostensiva das nossas investigações, apresenta os resultados, mas isso tudo é feito a custo de muito sacrifício, né? Para que o senhor tenha uma ideia, hoje, atualmente na Polícia Federal, nosso efetivo não chega a 13 mil policiais federais no Brasil todo. Vamos pensar em termos de polícia militar no estado de Pernambuco, passa de 18 mil policiais militares no estado de Pernambuco. Volto a dizer, 12 mil policiais federais no Brasil todo. Aqui em Pernambuco temos aproximadamente 400 policiais federais, para nos desincumbir de todas as nossas atribuições, que, como o senhor bem disse, passa pela questão da Polícia Judiciária da União, como passa também pela Polícia Administrativa Federal, digamos assim, né? Com todas as nossas atribuições de natureza administrativa. Então, 400 policiais no estado de Pernambuco para atender e bem atender com essa excelência de prestação de serviço que a gente faz realmente questão de manter, para bem atender a população, para bem atender as demandas que são apresentadas, né? Então, precisamos sempre estar atentos a isso e por isso que eu digo, se eu me pergunta, olha, um conselho, a senhora teria um conselho para dizer, né, para esses jovens que estão aí nesse momento, vivenciando esse momento de definições, né, buscando uma carreira, e aí eu digo, olha, estou na Polícia Federal há 22 anos, muito feliz com a minha escolha, mas é uma atividade para vocacionados. Tenho certeza, não busque a Polícia Federal como uma oportunidade de concurso, né? Busque a Polícia Federal num chamado vocacional, porque realmente é uma atividade difícil, mas olha, vou dizer, é uma atividade maravilhosa. Eu amo demais Doutora a minha Adriana, instituição. eu só queria recordar, né, que a senhora inclusive largou um, um importante cargo no ramo jurídico, né, para assumir a carreira na Polícia Federal, para assumir a carreira de delegado. Eu queria que a senhora relembrasse aqui, eu me lembro que a senhora, eu ainda não tinha, a senhora ainda não tinha tomado posse, e eu me lembro que eu estava na DRE, eu chefiava a DRE à época, isso há 22 anos, e a gente teve uma conversa, eu me lembro dessa conversa, não é isso? Exato, exatamente. Eu me formei na Faculdade de Direito do Recife, em 99,2, e o primeiro concurso que fiz foi justamente o primeiro concurso privativo para bacharel em Direito do TJPE, para cargos de técnico, de oficial de justiça, e logo em seguida passei. Deixa eu retomar aqui, minha câmera deu algum problema. E logo em seguida tomei posse como. Só um segundo. São essas questões Mas o técnicas. som está ótimo, doutora Tá Adriana, o ótimo. Eu som vou está seguindo excelente. enquanto vai aparecendo aqui a minha Tá, imagem novamente, tá certo. mas logo em seguida tomei posse como procuradora federal, Perfeito. uma das carreiras da AGU. Fui lotada, na época ainda não já tínhamos carreira única na AGU, mas ainda éramos lotados nas autarquias, né? Então, fui lotada no INSS, em Caruaru, fui muito bem colocada, então fiquei logo aqui pertinho do Recife,
E com mais ou menos um ano de procuradora federal, fui chamada, então, para a Academia Nacional de Polícia, né, para o nosso curso de formação, que, na verdade, é uma parte do concurso, né, de provimento nos cargos policiais. E aí eu brinco que depois que você vai para a Academia Nacional de Polícia, você não quer fazer outra coisa, né, porque quem se vê ali naquela atividade muito dinâmica, de muita criatividade, e como eu disse inicialmente, muita vocação, né? Então, realmente, deixei a AGU, como bem lembrou o doutor Bernardo, para assumir aí o cargo de tomar posse como delegada de Polícia Federal. E comecei, naquela época, 22 anos atrás, em Salgueiro, no interior do estado de Pernambuco. Lembro que foi assim até muito engraçado, porque bem colocada no concurso, era a quarta delegada ali na academia a escolher a lotação. E tinha algumas capitais, algumas superintendências, né? E aí eu terminei escolhendo Salgueiro para tomar posse e para ser a minha primeira lotação. E foi engraçado porque essa escolha é feita ali com todos os formandos, né, da Academia Nacional de Polícia, num teatro de arena, ali no anfiteatro que temos na ANP. E aí, quando eu disse Salgueiro, houve um burburinho ali, todo mundo, ninguém acreditava, aí os colegas, meio que no desespero, começaram a gritar: olha, tem Rio de Janeiro, tem Belém, tem. E saíram dizendo assim as capitais possíveis, porque ninguém acreditava. Naquela época, Toélio, a delegacia de Salgueiro tinha sido recém-instalada e com essa vocação de reprimir o tráfico de drogas, né, ali no conhecido polígono da maconha. No entanto, essa casuística de tráfico de drogas, ela era muito relacionada à questão dos assaltos a banco, né? Eram atividades ali meio que complementares, e aí o doutor Bernardo já trabalhava forte ali na região, e eram atividades complementares ali das quadrilhas, né? E quando estávamos na academia de polícia, 2 meses depois de entrar na academia de polícia, tinha ocorrido assim uma situação bem complexa, né? Uma ação policial que durou mais de 2 semanas, iniciada a partir de um assalto a banco, uma agência do Banco do Brasil, ali na região de Pilão Arcado, que fica ali entre Pernambuco e Bahia, e houve confronto direto, mais de 1 hora e meia de confronto direto entre Polícia Federal, juntos ali, Polícia Federal, Polícia Militar, contra esses assaltantes. E houve apoio operacional aéreo, houve perseguição, houve baixas, né, de ambos os lados, e então aquilo ali estava, se falava muito na academia. Então, quando eu escolhi Salgueiro, foi realmente um impacto, e aqueles dias seguintes era muito engraçado, porque os colegas passaram a me chamar ali, a menina de Salgueiro, olha a menina de Salgueiro, porque realmente não era uma região muito complexa, né? E aí, por isso, volto a dizer, realmente é uma atividade para pessoas realmente vocacionadas, né? E de Salgueiro, eu vim direto aqui para a Superintendência em Pernambuco. Aqui eu assumi a coordenação, né, chefiei várias unidades, e tanto de polícia judiciária como de polícia administrativa. Fui muitos anos, aproximadamente 5 anos, supervisora do GISE aqui no Nordeste. O GISE é um projeto, chama Grupos Especiais de Investigação Sensíveis, é um projeto da Coordenação Geral de Prevenção e Repressão ao Tráfico de Drogas, voltado para a investigação dos grandes esquemas internacionais de tráfico de drogas. Eu acho que está com Exatamente, doutora. Eu vou pedir que se alguém tiver com o telefone, com o microfone aberto, dá uma confirmadazinha para ver se está com o microfone aberto, para fechar, porque a qualidade do nosso som, ela fica prejudicada. A gente não tem ainda, na verdade, um som que consiga isolar. Então, se puderem fechar o microfone, normalmente o microfone fica na parte de cima, né, para eventualmente
fica na parte de cima e basta tocar uma vez que o microfone fecha. Então, doutora Adriana, vamos continuando, por favor? Vamos lá. Então, eu contava aí dentro dessa trajetória que isso nos instou, né, a compartilhar. Então, por 5 anos, fui supervisora do Grupo Especial de Investigações Sensíveis aqui, então, GISE Nordeste, né? E explicava que o GISE é justamente um projeto da nossa coordenação de repressão ao tráfico de drogas, a coordenação geral em Brasília, são algumas unidades de inteligência que atuam nessa investigação do grande tráfico de drogas, né? Os grandes esquemas de tráfico internacional de drogas, por seus vários modais, aéreo, marítimo, terrestre. E aí cabe aos juízes buscar as grandes organizações criminosas, buscar a identificação de lideranças para efetuar a prisão dessas lideranças e, em especial, interromper os esquemas a partir de uma aprofundada investigação patrimonial. É a ideia da descapitalização, sabe, doutor Hélio, que é um projeto assim já há anos perseguido pela Polícia Federal. Você vai perceber que toda a investigação da Polícia Federal, seja na repressão ao tráfico de drogas, na repressão à corrupção, enfim, na repressão, de uma maneira geral, ao crime organizado, a gente sempre tem buscado atuar fortemente na questão da descapitalização, né? Então, passei alguns anos no GISE, passei anos também como chefe da Delegacia de Polícia Fazendária, também na área de Polícia Administrativa, né? A nossa atribuição de Polícia Administrativa é muito ampla também. Então, eu fui chefe da Delegacia de Imigração, que é a delegacia responsável pelo controle migratório, entrada e saída, né, de pessoas do território nacional, a expedição de passaporte, o próprio registro de estrangeiros, né, controle de estrangeiros no país, concessão da residência, né, condição do estrangeiro residente. Então, tudo isso é atribuição da Polícia Federal. A questão do controle de armas de fogo, e hoje ainda com o incremento, né, na nossa atuação do controle de armas de fogo, na verdade, a gente atuava com foco na questão da aquisição e porte de armas de uso permitido para defesa pessoal, né? Era aqui a atribuição da Polícia Federal. Esse ano de 2025, recebemos mais essa atribuição, que é a questão do controle e fiscalização também dos CACs, né, que são os colecionadores, atiradores desportivos e colecionadores, caçadores, perdão. Então, mais essa atribuição aqui trazida para a Polícia Federal, absorvida pela Polícia Federal. Mas, além disso, na área de Polícia Administrativa, atuamos também na questão do controle e fiscalização de todas as empresas de segurança privada, seja com uso de arma de fogo ou não, a questão de controle de produtos químicos. Então, imagine que hoje empresas, para adquirirem determinados insumos, produtos químicos, ali conforme o regulamento, tem que ter o acompanhamento, fiscalização, autorização da Polícia Federal, porque são os insumos utilizados para a produção de drogas ilícitas, né? Então, assim, toda sorte de atribuições que muitas vezes as pessoas até desconhecem, né? O nosso carro-chefe realmente é a questão da Polícia Judiciária, mas temos aí todo esse outro lado de atribuições de polícia administrativa. E, nos últimos anos, estive como corregedora regional, né? A corregedoria é uma área também importantíssima na Polícia Federal, e sempre foi uma área internamente, inclusive, né? O nosso controle interno é muito forte, muito respeitado, né? Daí a gente realmente tem orgulho de dizer que, desde sempre, a Polícia Federal se concentra muito nessas investigações, que aí o doutor Bernardo vai poder conversar um pouquinho melhor sobre isso conosco, como chefe do Serviço de Inteligência, do nosso setor de inteligência, nossas investigações de contra-inteligência, ou seja, os malfeitos levados a efeito por nossos policiais, né, nossos servidores e colaboradores, né, mas que é uma casuística, felizmente, pequena. Imagino que, dado realmente ao perfil dos nossos servidores,
a todo um trabalho, inclusive prévio, de investigação social e a força que é dada ao trabalho da corregedoria, né? Mas a corregedoria aqui na Polícia Federal, Tuélio, na verdade, ela não se limita apenas à questão disciplinar, que já é muita coisa, já é muito importante. Mas esse controle interno é um pouco mais amplo e passa também pela questão correcional, né? Então, nosso núcleo de correição das corregedorias regionais, ele acompanha a instauração dos inquéritos policiais, o bom impulsionamento dos inquéritos policiais, sempre buscando garantir a tramitação de investigações contemporâneas, não é? Porque é fundamental para o êxito, para a efetividade de uma investigação, e isso é um mantra aqui na Polícia Federal, investigações contemporâneas e, sobretudo, céleres, né? Então, é algo que a Polícia Federal persegue, assim, com muita ênfase, a partir de metas, de diretrizes que são estabelecidas pela nossa Corregedoria Geral em Brasília. Então, redução do tempo médio de tramitação dos inquéritos é algo que a gente está sempre buscando, e qualidade da prova, né? Com uma rotina, um plano de capacitação continuado, então a Corregedoria acompanha muito isso aí também. E, como eu dizia no início da minha fala, né, Tuélio, para nos desincumbirmos de todas essas atribuições, com um efetivo em Pernambuco de aproximadamente 400 policiais federais, no Brasil de 12 mil policiais federais, aproximadamente, né, e aí volta a confrontar, sendo que temos aí só no estado de Pernambuco uma polícia militar com 18 mil policiais, né, uma polícia civil com 5 mil policiais, não é? Então, vejo que realmente é um efetivo muito enxuto, e aí a gente sempre se preocupa muito nessa linha de focar no que realmente a gente precisa focar, né? Direcionar nossa energia, direcionar nossos recursos humanos e materiais para o que realmente importa, né? Então, não vamos brincar de investigar, vamos investigar o que precisa ser investigado em termos de relevância social, realmente. É muito importante que todo o sistema de persecução penal tenha essa noção, não é? Não vamos perder tempo com o que a gente não deve perder tempo, né? E aí, quando eu falava da corregedoria e entrei nesse comentário, é porque a corregedoria também, na Polícia Federal, ele faz esse papel fundamental de analisar as notícias de fato que nós recebemos, né? Então, ela analisa a notícia de fato no sentido de, primeiro, verificar a verossimilhança daquelas informações, se certificar de que efetivamente há justa causa para a investigação, né? Para que a gente não instaure inquéritos sem justa causa, para que nós não, no âmbito do inquérito policial, e o senhor bem sabe disso, não atuemos nessa modalidade de ficha expedition, né? Ou seja, inquérito policial não é procedimento de auditoria, não é instaurar um inquérito para procurar se tem alguma coisa errada. Vamos trazer aqui para o campo, por exemplo, o desvio de verba pública. Eu não posso instaurar um inquérito na Polícia Federal, porque eu ouvi falar que em tal município está havendo fraudes em licitação. Não, eu preciso ter algo mais concreto, né? Eu não posso instaurar um inquérito e ficar procurando se eu encontro alguma coisa que com indício de crime. Então, a Corregedoria faz muito bem esse papel de identificar a justa causa para a instauração de inquérito policial. Hoje, na Polícia Federal, Toélio, a gente não pode, por instrução normativa, instaurar um inquérito policial, a autoridade policial por iniciativa própria, senão em situação de urgência, né? Aquela situação que chegou imediatamente, que demanda providências imediatas da autoridade policial, demanda a instauração imediata de um inquérito policial, uma representação por uma medida investigativa imediata, porque o senhor bem sabe que quando se fala em investigação policial, a gente tem que considerar a questão do princípio da oportunidade, né? Então, a gente faz esse trabalho muito forte também na Corregedoria. Depois de atuar na Corregedoria, atuei como delegada regional executiva, também aqui em Pernambuco. A delegada regional executiva é a substituta do superintendente, né? A delegacia regional executiva é a função do superintendente adjunto, mas mais que isso, é quem coordena toda a atividade de polícia administrativa,
né? E aí estou eu aqui hoje como superintendente regional, né? A segunda mulher, né? Superintendente regional aqui em Pernambuco, segunda pernambucana, né? A doutora Carla Patrícia foi nossa primeira superintendente, alguns anos atrás, também pernambucana, também saí daí da Faculdade de Direito do Recife, e tenho o prazer de estar aí coordenando esse efetivo maravilhoso, super capacitado, num momento muito especial da polícia, mas, ao mesmo tempo, num momento difícil, sabe, Toélio? E difícil porque é num momento em que a gente busca também uma valorização por todo o trabalho desenvolvido, né? Veja que passamos hoje por uma situação difícil, quando você constata, por exemplo, temos atualmente na Academia Nacional de Polícia uma turma em formação, né, do último concurso de policiais federais. A primeira turma iniciou agora no início do ano. São 650 candidatos sendo formados ali, sendo capacitados para atuarem como agentes de Polícia Federal. Até o final do ano, pretendemos formar 2.000 novos policiais, mas numa situação que a gente está com uma defasagem de efetivo muito alta e com uma condição remuneratória também bem desfavorável, né? O que acredito seja uma das principais razões para que a gente tenha tido aí nos últimos 3 anos um aumento, né, das exonerações, né, dos pedidos aí das saídas, de perdas, né, de efetivo. Imagine que de 2023 para cá foram mais de 400 policiais que deixaram os quadros da Polícia Federal para assumir outras funções. E aí eu vejo duas situações aí em especial. Primeiro, aquilo que eu falei desde o início, a questão de ser vocacionado para a atividade, né? A atividade é pesada, é difícil, então, realmente, a pessoa precisa ser vocacionada, não precisa ser homem, temos muitas mulheres aqui trabalhando muito bem, sendo muito reconhecidas, e faço essa observação, né, para as mulheres aqui que me acompanham. Atualmente temos 3 diretoras em Brasília, no órgão central, a nossa diretora de gestão de pessoas, a nossa diretora de ensino, nossa corregedora geral de Polícia Federal, 3 mulheres, a gente nunca teve uma situação como essa, e 9 superintendentes regionais, entre vários outros cargos, né? Mas dizia eu, então, realmente, além da questão de ser vocacionado, a questão realmente do reconhecimento da carreira, né? Da valorização da nossa carreira, e a gente se preocupa muito com isso, principalmente quando a gente começa a ficar sem ter ferramentas de gestão para manter esse efetivo qualificado, e o efetivo mais qualificado vai galgando aí outros cargos, né? A gente, aqui em Pernambuco, recentemente, perdemos 2 delegados para a magistratura federal, então, assim, é muito importante, a gente usa sempre esse momento para falar aí da importância da valorização da carreira policial, né? Estamos, inclusive, atualmente com um projeto da nossa direção-geral, formidável, me parece, doutor Hélio, que é o projeto de criação do Fundo de Combate às Organizações Criminosas. Então, a ideia central do fundo é o aparelhamento das forças policiais a partir do próprio proveito, digamos assim, da atividade policial. Então, ao tempo em que nós descapitalizamos o crime organizado, né, as nossas investigações viabilizam recuperação de ativo na ordem de bilhões. Veja que só no ano de 2025 foram quase 10 bilhões de reais em descapitalização das organizações criminosas. Então, a proposta do Fundo de Combate ao Crime Organizado é justamente viabilizar que esse proveito da atividade policial vá remunerar o Fundo de Combate às Organizações Criminosas, e o fundo vai aparelhar diretamente essas forças policiais, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Penitenciária, Polícia Penal Federal,
o que para a gente seria muito importante, né? Além disso, o fundo viabilizaria aí algumas ferramentas de gestão, como, por exemplo, a questão de remunerar a produtividade do policial, né? Porque hoje, veja, eu sou uma delegada de Polícia Federal, contava da minha passagem, por exemplo, no GISE, e naquele momento que eu coordenava, presidia grandes investigações, eu não tinha, nos momentos, obviamente, de maior demanda, veja, você não tem final de semana, né? Você não tem feriado, você tem que desequilibrar um pouco essa sua faceta profissional e pessoal, porque a polícia está precisando realmente daquele engajamento, mas eu recebo a mesma remuneração que o outro colega delegado de Polícia Federal, que de forma muito importante também, mas que está ali, digamos, apenas na instrução ordinária dos inquéritos. Então, eu costumo dizer, quem dá a cara a tapa, né, quem realmente aceita entrar nessa demanda mais desgastante, não tem um reconhecimento por isso, né? Então, acho que essa ferramenta de gestão, de premiar a produtividade, como a gente já vê em várias outras polícias e vários outros órgãos federais, na própria AGU, a gente falava pouco, né? Que eu deixei a AGU para entrar na Polícia Federal. Então, acho que já está bem aceito no nosso ordenamento jurídico, né? Então, estamos aí buscando, torcendo para que dê certo esse projeto da nossa direção-geral, para que a gente realmente seja favorecido e tenha melhores condições de trabalho, né? Mas, Doélio, eu brinco que se me pedir para falar, eu vou falando e não paro, né? Então, eu Ô, vou doutora parar por Adriana, na aqui. verdade, tá ótimo, né? Doutor Bernardo também. Eu queria que falasse um pouco, né, sobre a questão do concurso. Tem concurso, a previsão do concurso, já que são tantas atividades, né? Tantas atividades constitucionais importantes. A Polícia Federal, como falou, é, eu não tenho uma pesquisa específica, mas devem ter. Conta com a confiança da população, né? O que é, não, ao meu ver, fundamental, né? Existem concursos, né? Como funciona a carreira? Quer dizer, além de delegado, tem o agente, tem o perito. Eu queria escutar um pouco de vocês. E fora da carreira, ainda tem engenheiros, médicos. Como é que a Polícia Federal, dentro de um mundo tão informatizado, né? Como é que ela vem procedendo? Como é que são os concursos? Como é que está sendo esse link da Polícia Federal com um mundo totalmente digitalizado, inteligência artificial, não é? Eu queria escutar um pouco vocês dois, né? Como é que vem sendo os concursos, né? Preparando as pessoas para um mundo que está cada vez mais rápido, né? Com a informática, com a internet, com a digitalização de tudo. Então, eu queria escutar um pouco vocês dois sobre isso, doutora Adriana, doutor Bernardo. Doutor Hélio, a gente está com um concurso em andamento, como a doutora Adriana falou aí, a gente está com 250 candidatos a agentes de Polícia Federal na nossa Academia Nacional de Polícia, né, no curso. Há ainda a programação de ser chamada mais uma turma de agentes esse ano, também uma turma de delegados, então a gente está com concurso em andamento. Logo depois de finalizar, devem ser chamados todos aprovados, acredito que eu nunca, não, desde que eu entrei na Polícia Federal em 2002, nunca vi nenhum concurso em que não fossem chamados todos aprovados. Não é isso, doutora Adriana? A senhora se recorda de alguma vez que não foram chamados? Sempre a gente está precisando, como ela pontuou aí, o nosso leque de atribuições é bastante amplo e é difícil de executar. Então, acredito que devam ser chamados. Quando concluir essa fase né, quando todas as turmas desse concurso forem chamadas e houver a conclusão dos cursos de formação, eles serão nomeados e provavelmente haverá um novo concurso, talvez em 2027, não sei, talvez em 2028. Esse ano, certamente não, porque a academia está engajada na formação dos policiais que foram aprovados no último concurso. Nós temos 5 cargos na Polícia Federal, de policial, né? 5 cargos policiais na Polícia Federal. Doutor Hélio, é o cargo de delegado, né, que exige a formação jurídica, né, o curso de direito, mais os 3 anos de prática jurídica ou os 3 anos de atividade policial. Pode ser
qualquer um dos dois. Esse aí se exige exclusivamente o direito, conhecimento jurídico. É um cargo de natureza jurídica e se exige para assumir apenas o conhecimento jurídico e a experiência, como eu já pontuei. Tem o cargo de perito criminal federal, que aí é por área. Então, nós temos perito de contábeis, né? Perito, estou assim, exemplificando, né? Porque são várias áreas. Temos perito de contábil, que geralmente é economia, contabilidade e administração. Esses três podem prestar o concurso para perito. Temos os peritos de informática, que aí são as várias ciências de informação, né? Ciência de informação, engenharia de software, essas várias como essas várias engenharias, essas várias formações acadêmicas na área de informática. Temos também peritos na área de geologia, por exemplo, na área de engenharia. Então, há as áreas determinadas e os concursos, naturalmente, para essas áreas periciais, são concursos com poucas vagas, né? Os concursos para perito em informática, concurso para perito em contabilidade, concurso para perito em engenharia, as vagas não são muitas, são poucas. A maior parte das vagas é ofertada para os agentes de polícia federal, né, que são os servidores que estão ali na execução das tarefas, das diligências investigativas. E nesses últimos anos, como o senhor mesmo pontuou aí, a gente observa que o crime, qualquer tipo de crime que o senhor imaginar, passa por aqui, né? Por esse meio aqui, pela, pela informática, pela internet, né? Quando você prende uma pessoa que está roubando um celular ali né, na esquina, você vai ter no mínimo um celular ali para extrair os dados, para analisar. Então, nos últimos anos, a prova de agente vem focando muito, muito mesmo, na informática, no conhecimento mais aprofundado na informática. Eu diria que é um conhecimento já mais para avançado do que para iniciante, né? É um conhecimento que está se exigindo maior nessa parte. Agora, há também as outras áreas de conhecimentos gerais previstos no edital para a gente, né? Direito, estatística, raciocínio lógico. Tem também o de escrivão, que o Jimmy não está aí, né? Tem uma parte da minha equipe aí do CIP aqui acompanhando, viu, doutor Hélio? Mas o Jimmy, que é o escrivão, não está aqui agora, né? E a gente costuma dizer que o cargo de escrivão é o pior cargo que existe no mundo. Não existe um cargo Nós temos pior do aqui que o o de Jimmy escrivão. Marques Madeira. É ele mesmo, é ele mesmo. Então, o Jimmy está aqui, A pelo gente menos. costuma dizer, Jimmy, meu amigo, como é que você entra numa fila dessa? O escrivão, doutor, ele é mais ou menos. Eu vou fazer um paralelo com a Justiça Federal. É mais ou menos o chefe de secretaria, o assessor, o oficial, é tudo. É o faz tudo. Ele junta Tudo os três junto, cargos, né? tudo junto. Aí o homem cuida das peças, cuida da tramitação do, da investigação, do inquérito, cuida do material apreendido, é aquele A que cadeia de realmente faz tudo. custódia, A né? cadeia de custódia das evidências que a gente colhe, né? Então é realmente aquele que bota a mão na massa, né? Então tem o cargo de escrivão, tem o cargo de papiloscopista, né? Que é aquele que trabalha com a identificação humana, né? Antes era basicamente a identificação através da datiloscopia, né? Impressões digitais. Hoje, com o avanço tecnológico, a gente já tem aí outros meios de identificação, principalmente a prosopográfica, que é a facial, né? Então, os papiloscopistas são especialistas na produção desse conhecimento para subsidiar as nossas investigações. Doutor, ele igualmente, tanto no cargo de escrivão, como no de agente, como no de papiloscopista, desculpe, em todos esses, há a necessidade de uma formação em curso superior. É um curso superior em qualquer área, né? Mas há a necessidade do curso superior. As etapas do concurso tem a primeira etapa objetiva, né? Que geralmente são 120 questões verdadeiro ou falso, uma errada, anula uma certa. Geralmente é assim, né? Aí tem também a prova de redação, uma provinha de redação, isso para os cargos que eu estou falando de agente, papiloscopista e papiloscopista e escrivão, né?
Tem uma prova assim de redação e perito. Tem uma prova de redação e depois tem aquela etapa que é a prova física, né? O exame físico, de capacidade física. E aí varia muito, as exigências variam muito, né? Ao longo do tempo, às vezes se exige um pouco mais, né? Dependendo do perfil que a Polícia Federal está pretendendo é, contratar. Às vezes se exige um pouco mais né, da capacidade física do candidato, às vezes se exige menos. Nessa última prova física, as exigências não foram muito grandes, eu acho que para homem era 2.300 metros em 12 minutos, né? Isso, acho que sim, 2.300 metros em 12 minutos, para a mulher era 2.000 metros em 12 minutos. Para o homem era 5 flexões, desculpe, 5 repetições de barra fixa, para a mulher era 15 segundos em posição estática na barra fixa. E aí tinha a prova de natação, que tinha o tempo lá determinado, e tem a prova de salto, né, em que você salta com os dois pés. E aí depois tem uma avaliação psicológica, tem o psicotécnico, né, o famoso psicotécnico, e uma avaliação médica também, para aí você ingressar na ANP. Você ainda não assume o cargo, você antes, porque a ANP, o curso de formação na nossa Academia Nacional de Polícia, é um curso eliminatório. E atualmente também classificatório, salvo engano, para fins de escolha de vaga. É classificatório. É Uma vaga classificatório e de eliminatório. concurso, realmente, né? Aham. E aí você só assume depois que você é aprovado na Academia Nacional de Polícia. Que aí dentro da Academia Nacional de Polícia, que é o que a doutora Adriana falou, que quando você entra lá e começa a ver aquilo tudo, você se apaixona, né? Termina se apaixonando pela atividade, né? Você Isso. aprende as diligências de campo. Me lembro que tinha uma aula lá de vigilância, que é uma técnica investigativa, né? Em que a gente tinha que seguir lá eu estava no curso de delegado. Geralmente o delegado não atua muito nessa área, né? De vigilância, mas a gente aprendeu, né? A fazer as vigilâncias da forma mais discreta possível. E são disciplinas dentro da Academia Nacional de Polícia que são estimulantes, né? Tem a E parte do hoje, tiro, né? do tiro, e hoje, assim, esse curso de formação iniciado agora em janeiro, ele foi remodelado, né, com esse objetivo de criar um curso ainda mais dinâmico, né? Então, tiramos muito da parte ali das aulas mais jurídicas, com a ideia de que realmente a pessoa já chega tão preparada ali depois de um concurso difícil, vamos ensinar a ser polícia, né? Eu tô verdade. Então, os cursos estão assim muito práticos e aí ainda mais fantásticos, né? Ainda mais apaixonantes, né? E me diz uma coisa, gente, estão perguntando sobre os passaportes. Vocês também têm toda uma atividade também internacional, os adidos, né? Então, queria que vocês falassem um pouco sobre isso, sobre o adido, a representação. Parece que a doutora Adriana chegou a ter contato com a Interpol, fazia parte. Eu queria que falassem um pouco sobre a figura do adido, da Interpol e do passaporte. Vocês com a palavra, por favor. Pois é, a Interpol é bom que as pessoas compreendam bem esse conceito, né? É uma organização internacional composta por vários países signatários, né? Então, o Brasil integra a Interpol e indica como representante brasileiro na Interpol a Polícia Federal, né? Então, no Brasil, a Polícia Federal é a Interpol, digamos assim. Inclusive, Toélio, temos assim a felicidade e a honra, né, de pela primeira vez o presidente da Interpol, ou seja, o número 1 da Interpol é um delegado de Polícia Federal,
né? Então, acho que é uma honra para o Brasil, não só para a nossa instituição, Polícia Federal, né? Mas termos aí o doutor Urquiza como o Big Boss aí da Interpol, né? E fui, sim, respondi aqui em Pernambuco pela representação regional da Interpol, né? Então, a Interpol então, esse conjunto de polícias que trabalham aí numa rede de cooperação policial internacional, na troca de informações, no apoio investigativo, além de outras situações de alerta, por exemplo, os chamados, as difusões vermelhas, né, para a gente fazer a difusão de mandados de prisão em aberto de procurados internacionais, uma série de outras difusões, inclusive pessoas desaparecidas, difusão de novas metodologias de prática criminosa, também é uma difusão Interpol, né? Então, é muito interessante. A Interpol ela é sediada em Lyon e é, portanto, integrada por representantes dos vários países signatários, então, dessa organização. Não é isso, doutor Bernardo? Alguma... Não, perfeito, exatamente. A senhora, assim, tem mais conhecimento do que eu a respeito do funcionamento da Interpol, né? Mas é uma rede que trabalha, né? Tem um sistema que eles chamam I-24/7, né, em que você solicita diligências de busca de dados, em dados que as polícias mantêm, né, no banco de dados próprio da Interpol. Então você pode pedir via rede, em caso de urgência, esses dados de pessoas. E aí há várias formas de difusão, né? Há vários tipos de difusão, como a doutora Adriana falou aí. É, que é a difusão vermelha. O que seria a difusão vermelha? É o mandado de prisão, né? Quando você tem uma pessoa com mandado de prisão que tem notícia de que ela é foragida, que ela se evadiu do país, você encaminha essa difusão vermelha para os vários países que compõem a comunidade policial da Interpol, né? Tem uma difusão nova que inauguraram agora, é a difusão Silvia, a difusão Prata, que aí é para pesquisa de ativos em nome de pessoas investigadas por crimes, né, de lavagem de dinheiro, crimes contra o sistema financeiro. Essa daí Poderia também é te um outro tipo de interromper aí, difusão. Bernardo? Por não? Vê bem, então, quando a gente trabalha com o âmbito internacional, global, e cada vez mais os crimes organizados, eles são globais. Aí como é que vocês funcionam? Porque durante muito tempo havia o SWIFT, que era um sistema de compensação, não é? Que, em grande medida, é capitaneado pelos Estados Unidos, mas agora tem o Banco Popular da China, né? Com um novo sistema de compensação. Então, como é que isso funciona? A Polícia Federal consegue se articular com esses sistemas de compensações? Porque, via de regra, falam, siga o dinheiro, né? Os crimes das organizações criminosas, quer sejam de tráfico de entorpecentes ou de quaisquer outras atividades, eles passam pelos bancos, não é? E aí, como é que está sendo isso? Esse novo mundo, o mundo dos BRICS, né? Um mundo de uma desdolarização. Como é que vocês funcionam com isso? Doutor Hélio, veja bem, quando a gente fala em Interpol, a gente fala em cooperação policial internacional, né? Quando a gente fala em medidas investigativas com reserva de jurisdição, né? E aí a gente está falando da questão de movimentação financeira, né? A questão de informações bancárias, aí a gente vai trabalhar com cooperação jurídica internacional, né? Também de responsabilidade do Ministério da Justiça, mas está fora dessa cooperação direta, cooperação policial, né? Mas sim, de fato, a troca entre os organismos que integram o sistema de persecução penal, né, nos vários países é fundamental, não é? Seja o Ministério Público, seja a Polícia Federal, seja até um pouco fora do sistema de persecução penal, mas aí também um parceiro importantíssimo que é a Receita Federal também. Então, O a CAD, gente o CVM, vocês trabalham com esses órgãos também? CAD, CVM, né? Isso vem funcionando de maneira articulada. Vocês, aquela antiga questão com o Ministério Público, eu queria que falasse um pouquinho. Quer dizer, nós temos um Ministério
Ministério da Justiça e da Segurança Pública, atualmente, e temos alguns órgãos. Talvez o órgão, posso estar errado, mais importante nessa área seria a Polícia Federal. E a Polícia Federal, ela consegue articular com CAD, CVM? Como é que isso funciona? Hoje, em termos de acompanhamento, e aí eu pediria ao doutor Bernardo depois para complementar, essa questão de investigação patrimonial, investigação financeira, realmente o papel do COAF é importantíssimo, né? E aí o COAF, dentro aí dessa rede mais ampla, né, uma rede internacional, realmente, agora me falta, Bernardo, o nome, Egmont, Egmont, Rede Egmont. exatamente, Egmont. Então, cada país aí que também integra essa rede, que é uma rede voltada justamente a buscar aí essas evidências, né? Seguir realmente o dinheiro, né? Aqui no Brasil, COAF, cada país aí tem o seu representante, né? E assim, é fundamental essa relação, essa interação entre todos os órgãos é extremamente necessária, né? Senão a gente não consegue realmente alcançar com profundidade a compreensão dos grandes esquemas criminosos, e mais que isso, né, Tório? Não é só compreender, é conseguir chegar lá efetivamente e trazer esse ativo de volta para o país, por exemplo, né? Caracterizar bem essa materialidade. Sempre que há investigações, doutor Hélio, nessa área, né, principalmente de crimes contra o sistema financeiro, de lavagem de dinheiro, né, de cartel, a gente se recorre, sim, claro, se socorre dos órgãos de controle, né, a CVM, o CAD. A gente tem uma parceria, sim, uma estreita parceria, sempre que necessário, com esses órgãos para que possamos trabalhar, né, em conjunto e reprimir da melhor forma, da forma mais qualificada, o crime que envolve esse segmento Isso. financeiro. E hoje a gente fala muito, e acho que a sua pergunta está muito nessa linha também, a questão dos criptoativos, né? Que é realmente uma facilidade, né, em termos aí de ocultação de patrimônio, né? E aí a gente interage muito com o CVM também nessa questão de identificação realmente das empresas autorizadas a operar, né, no sistema financeiro também, essa questão relacionada aos criptoativos para a caracterização de eventual crime financeiro. Então, a gente está sempre aí demandando informações. Eu pergunto a vocês, nós temos números, porque efetivamente, como foi dito, é uma parte teórica em direito penal, em direito processual penal, não é? É uma parte teórica em direito em geral. Mas existe uma parte prática, né? Aí o Bernardo estava falando sobre atividade física, mas essa atividade prática, além do campo físico, ela também, atualmente, cada vez mais, no plano intelectual. Então, como é que funciona esse sistema de treinamento da Polícia Federal no que diz respeito à informática, por exemplo? Né? Porque existe sempre aquela, hoje, como o doutor Bernardo falou, se de repente a gente vai, uma pessoa que está pedindo um óbolo no sinal, ela está com um telefone celular. Né? Então, como é que vocês trabalham com isso? As polícias civis, elas estão integradas à Polícia Federal, né? Porque são polícias judiciárias, né? Então, como é que vocês acreditam que estão bem habilitados no que diz respeito à recuperação de informações em telefones celulares, ou estamos ainda, digamos assim, não tão habilitados como se imagina estarmos? Hoje, a Polícia Federal conta com sistemas muito sofisticados de dados, né? Sistemas de informação
que se falam e que isso é fundamental, né? No passado, a gente tinha sistemas compartimentados que não permitiam a visão do todo. Hoje, os nossos sistemas realmente muito modernos e todos se falando, né? Então, não é à toa, como reflexo dessa metodologia de trabalho, a Polícia Federal está batendo recordes, por exemplo, em capturas de foragidos da justiça, né? Veja, tem todo o trabalho de investigação, a ação penal, a condenação, o trânsito julgado, e muitas vezes essa efetividade do trabalho não era alcançada, que é a captura do condenado. Então, para você ter uma ideia, só aqui em Pernambuco, no ano passado, e a gente vem nesse número pelo menos nos 4 últimos anos, foram mais de 1.000 presos, né, capturados. E aí, por que eu falo isso no contexto da sua pergunta? Porque a viabilização dessa captura nada mais é justamente do que os nossos sistemas trabalhando e nos comunicando, né, facilitando a localização dessas pessoas, né? Então, por exemplo, o próprio sistema de controle migratório, que ele vai se comunicar com o Banco Nacional de Mandados de Prisão, e quando você passou ali no controle migratório, está entrando ou saindo do país, já vai acionar, e, opa, tem mandado de prisão, assim como qualquer outro tipo de serviço que você vai demandar à Polícia Federal, por exemplo, já vai avisar. Você não imagine o absurdo que há 20 anos atrás, se eu intimasse um cidadão para vir prestar um depoimento aqui na polícia e não tivesse o cuidado de fazer uma análise para verificar se ele tinha mandado de prisão bem aberto, enfim, uma análise criminal dessa pessoa, ele poderia chegar aqui, ser ouvido com mandado de prisão em aberto e ir embora e sair ali pela porta da frente, né? Então, hoje, a gente está realmente num outro nível, no que diz respeito a essa comunicação entre os vários sistemas, né? E a questão do crime cibernético, né, que é uma outra a atuação nossa fundamental e prioritária, eu diria, porque, como bem colocou o doutor Bernardo, hoje, em alguma medida, todos os esquemas criminais passam pelo ambiente cibernético, né? Não veja, o próprio crime eleitoral, né? Estamos aí iniciando um novo ciclo eleitoral daqui a pouco, o próprio crime eleitoral toca no ambiente cibernético, o abuso sexual infanto-juvenil, né? O aliciamento de pessoas para a prática de crimes de terrorismo, o aliciamento para exploração sexual, os crimes de ódio, né? Fraudes, né? Estelionatos, enfim, são levados a efeito nesse ambiente virtual. Então, a Polícia Federal criou uma diretoria específica para desenvolver os projetos nessa área de crime cibernético. É a nossa Diretoria de Crimes Cibernéticos, a DCyber, com um efetivo altamente capacitado. A equipe é montada já identificando esses valores, né, dentro do efetivo, aquelas pessoas que têm já aquela capacitação, e é incrementada essa capacitação nos nossos cursos internos. E nós temos, doutor Hélio, felizmente, uma política de capacitação muito forte aqui na instituição, né? Nosso plano de capacitação nas várias áreas, de polícia judiciária ou de polícia administrativa, o plano de capacitação constante, e o que viabiliza realmente essa excelência na produção de prova e na prestação de serviço, né, ao cidadão. E os passaportes, Bernardo, como é que isso funciona, doutor Bernardo? Os passaportes estão sendo. Quais são os critérios? Quer dizer, se alguém quiser fazer um curso no estrangeiro, né, se alguém quiser fazer uma viagem, como é que isso está funcionando? É online que os passaportes funcionam? Pois é, o agendamento de passaporte né, toda a documentação necessária que você tem que apresentar, que é quitação eleitoral, no caso dos homens, tem que apresentar também é, o certificado militar, né, de reservista, né? Então, tudo isso está é online, está no site, toda a documentação necessária, você vai lá, providencia a documentação necessária, faz o agendamento, paga a taxa, né, e o passaporte é válido por 10 anos. Agora, é,
para a concessão dos vistos não tem nada a ver com a Polícia Federal. Às vezes o pessoal confunde, né? O visto você tem que obter no consulado. O consulado não tem nenhuma relação com a Polícia Federal. O consulado dos Estados Unidos, se você for para os Estados Unidos, você precisa obter o visto, né? Se for de estudante, você tem que obter o visto de estudante, se for turista, visto específico, né? Mas é no consulado respectivo. Às vezes não há exigência de visto, né? Por exemplo, para ir fazer o turismo na Europa, a maior parte dos países da Europa não exige visto. E me digam uma coisa, quer dizer, a relação da Polícia Federal com o Ministério Público, como é que isso vem funcionando? Por exemplo, Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, vocês estão em contato com as polícias civis dos estados? De repente, eu posso estar enganado, a parte de informática, a parte tecnológica da Justiça Federal, vocês conseguem se comunicar com a Polícia Civil, com o Ministério Público Federal, estaduais? Como é que isso funciona, doutora Adriana? Joelho, em termos de sistemas, né, a polícia, como qualquer outro ator que trabalha ali no ambiente, ali, que tem essa troca com a justiça, a polícia fala com a justiça por meio dos sistemas de processo judicial eletrônico, né? Hoje, todo inquérito policial, perdão, o inquérito policial, nosso sistema de inquérito policial da Polícia Federal é todo eletrônico, né, que é o nosso EPOL, e atualmente a nossa, digamos, nosso desafio, né, que felizmente está cada vez mais aí se viabilizando, o nosso desafio fazer com que o EPOL, né, esteja totalmente integrado ao PJE. E aí, com isso, a gente favorece a celeridade aí no encaminhamento das representações, né, das investigações policiais, no acompanhamento pelo juiz de instrução, né, no acompanhamento pela Justiça Federal e pelo controle externo, o Ministério Público titular da ação penal, né? Fora do ambiente de sistemas, a relação também precisa, né, e é excelente, é muito importante essa relação positiva. Aqui em Pernambuco, a experiência é realmente muito positiva, o relacionamento da Polícia Federal com o Ministério Público Federal, seja a Procuradoria Local, seja a Procuradoria Regional, né, que atua no tribunal, e o relacionamento da Polícia Federal com o Judiciário Federal também é formidável, né? Sexta-feira passada estive com o doutor Cid Marconi no Porto de Suape, com alguns desembargadores e juízes federais já empossados, assim como alguns juízes já antigos que se interessaram em acompanhar essa atividade, uma visita técnica no Porto de Suape, onde tivemos a oportunidade de mostrar de que maneira a Polícia Federal atua ali no Porto, seja na repressão aos esquemas criminosos por esse modal marítimo ou no ambiente portuário, seja como responsável pela coordenação do sistema de segurança portuário brasileiro, também mais uma atribuição da Polícia Federal. Então, estávamos lá com a Escola da Magistratura Federal, mas semanas antes havíamos, a nossa equipe de gestão aqui da Superintendência em Pernambuco esteve em reunião com a direção do Foro da Justiça Federal em Pernambuco, doutora Amanda, juíza federal, diretora do Foro, e todos os juízes criminais aqui da capital estavam lá nessa troca conosco, percebendo ali o momento que a gente aproveita para passar algumas dificuldades, fazer alguns alinhamentos, ouvir também algumas dificuldades, e aí nesse interesse de cada vez mais azeitando, né, facilitando aí esses canais de comunicação. Com a Polícia Civil também temos uma ótima relação, de muita parceria e acordo de cooperação técnica, né? Hoje temos, por exemplo, falávamos há pouco na área de crimes cibernéticos, né? Temos um acordo de cooperação técnica na área de crimes cibernéticos, muitos crimes cibernéticos são noticiados à Polícia Federal e não são atribuição da Polícia Federal, então a gente dá aquele tratamento na demanda e encaminha
para a delegacia especializada, né, da Polícia Civil em Pernambuco, também muita troca de capacitação, sabe, doutor Hélio? Então, assim, é muito interessante realmente esse trabalho, e, em especial, no que diz respeito a essa integração policial, talvez o Bernardo possa falar um pouco sobre isso, a atuação das nossas FICO, não é, Bernardo? Um projeto que é pensado para integração policial. É um projeto antifacção. Esse projeto FICO, né, Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, é um projeto já antigo, né, que vem frequentemente mudando de nome, mas que conta com a participação, doutor Hélio. A gente tem uma FICO, uma unidade FICO aqui em Pernambuco. Houve até uma operação que envolveu quase todos os estados aí do país na semana passada. Muito ativo, foi retirado das facções, né, das organizações criminosas. Houve apreensão de carros luxuosos, de dinheiro, né, de bens de alto valor econômico. Então, essas FICOs são compostas pela Polícia Federal, pela Polícia Militar, pela Polícia Civil, pela Polícia Penal, pela Polícia Rodoviária Federal. Todos dão sua contribuição na área de suas atribuições e vem apresentando bons resultados, doutor Hélio, essa atuação integrada aí em parceria de todas as polícias, né? A gente tem encontrado bons resultados. Hoje, eu não sei se ouviu, mas foi sancionada o projeto de lei antifacções, o projeto de lei antifacções que endureceu bastante as penas dos criminosos ligados a facções criminosas, né? Dos integrantes de facções e milícias. Houve a sanção presidencial, houve só um veto com relação a um apenamento mais forte de pessoas que não integram, né, essas organizações, mas com relação às facções criminosas, houve um endurecimento forte, né? Houve um endurecimento grande da lei de combate. Então, a perspectiva, né, é que a gente melhore, tenha resultados mais positivos no combate a essas ações que, na minha interpretação, né, as ações, a segurança pública o comprometimento da segurança pública vem muito por conta da atuação dessas facções, né, que dominam territórios, né, que intimidam moradores, né? Então, a grande preocupação do brasileiro hoje é essa, né? E a gente vê que com a aprovação com a sanção, né, desse projeto, que há sim uma vontade, me parece, do Estado brasileiro, do governo brasileiro, de pelo menos tentar resolver esse problema. E como a doutora Adriana pontuou mais atrás, há o projeto do Ministério da Justiça, da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Penal, do FUNCOC, né, do Fundo Nacional de Combate à Organização Criminosa, que é simplesmente o quê? Pegar os recursos que as polícias, né, federais conseguem sequestrar, conseguem retirar, né, conseguem tirar dessas facções e investir e financiar a própria atividade policial. E você, né, fazer como se fosse um ciclo virtuoso, né? Você usa o dinheiro dessas facções criminosas que estão dando muito trabalho. Senhor, nos últimos 30 anos, o que a gente viu foi uma evolução assustadora, né, do nível de sofisticação, do nível de violência, do nível de organização dessas facções. Então, se a gente não tiver, né, o mesmo empenho que eles têm, né, a gente não tiver mesmo a mesma infraestrutura, né, que eles vêm adquirindo ao longo dos anos para combatê-las, vai ficar muito difícil a gente conseguir vencer esse obstáculo, doutor Hélio. E aí eu pergunto para vocês, se vocês puderem responder, eu agradeço, se não puderem também, não tem problema nenhum. Veja bem, normalmente as organizações criminosas, a lei de organização criminosa, ela passou por muito tempo sem ser aplicada, faltava sempre algum conceito sobre o que era organização criminosa, havia muita dificuldade, né? Pois bem, então eu queria, se vocês puderem me dizer, qual é a diferença porque as organizações criminosas, lavagem de dinheiro, tem uma participação no Estado. Não é difícil você realizar, digamos assim, uma lavagem de dinheiro sem nenhuma participação no Estado. Qual seria então a diferença da aproximação das organizações criminosas com o mundo político, jurídico, empresarial do terrorismo? Então, eu queria, seria possível
vocês definirem, estabelecerem fronteiras entre o que é uma organização criminosa com participação no mundo político, jurídico, empresarial e o terrorismo, já que é um assunto tão debatido, se fosse Doutor possível, eu Hélio, queria esse escutá-los. é realmente um assunto polêmico e a posição da Polícia Federal, a posição oficial, é que as facções criminosas, né, não podem ser confundidas com organizações terroristas, mas isso devido à própria legislação brasileira. A legislação brasileira aponta fins exaustivos lá na norma, né? O fato típico está ali descrito e você não pode ir além daquilo. Não há fins. Na minha interpretação, há, um projeto político, né? De uma dessas facções, né? Duas, pelo menos de duas dessas facções, é um projeto político de tomadas de esfera de poder. Para mim é muito claro esse projeto. Mas os fins políticos não estão lá na lei antiterrorismo aqui no Brasil. Aqui no Brasil, os fins políticos não estão disciplinados na lei antiterror. O grande problema da classificação, na minha interpretação, é esse, entendeu? Mas assim, a princípio, né, o que é o terrorismo, né? O que é o causar o terror? Aí é aquela história conceitual que a gente vai ter que trabalhar para formar a norma típica, né? O que é que o legislador entende como terrorismo? Por enquanto, o legislador não entendeu como terrorismo o terrorismo para fins políticos. A verdade é essa. É que não há na nossa lei o que ampare. A doutora Adriana quer fazer algum complemento também? Não, é exatamente isso que o doutor Bernardo colocou, é uma questão de adequação típica, né? O tipo penal de terrorismo, ele não abrange a atuação de organizações, de facções, por exemplo, organizações criminosas, que apenas visam lucro, né? Visam incrementar o seu poder, né? Não tem aí essa elementar normativa necessária à tipificação do crime de terrorismo, conforme previsto hoje no nosso ordenamento. Não quer dizer que não possa haver uma alteração, né, e criado um novo tipo de terrorismo ou um tipo penal a ele equiparado. Mas hoje, o entendimento da Polícia Federal a considerar o tipo penal de terrorismo, que em hipótese nenhuma é possível você realmente fazer essa adequação típica em relação à atuação dessas facções com crimes de terrorismo previsto no Perfeito. Brasil, né? Eu pergunto isso, doutora Adriana, doutor Bernardo, porque a Constituição Federal, no artigo 5º, né, inciso 43, ela fala que a lei considerará crimes inafiançáveis, insuscetíveis de graça ou anistia, a prática de tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos. Então, a Constituição já fala em terrorismo, né? E diz, olha, não pode acontecer isso e aquilo e tal. Então, se isso já vem do texto constitucional, haveria uma espécie de subsunção normativa, como é que a gente poderia chegar a digamos assim, a uma definição do que seja terrorismo na perspectiva da Polícia Federal, vocês que estão há mais de 20 anos na Polícia Federal, entendem, quer dizer, a gente precisaria definir, é verdade. A Constituição já trata do assunto, não é? E coloca ao lado de crimes hediondos, e me parece que essa é uma questão, assim, um enfrentamento difícil, que me parece que não é tão novo assim. Já quando surgiu a lei de organização criminosa, não é? Havia essa dúvida, o que é organização criminosa, e ficou sem poder aplicar muito bem a organização criminosa. Ficávamos crime de bando, crime de quadrilha, e havia aquela discussão, organização criminosa é bando, é quadrilha. Isso foi um assunto muito debatido no início dos anos do século atual, né? Então, chegamos a uma conclusão, Doutor Hélio, terrorismo veja só, o terrorismo é previsto na Constituição. A questão é conceitual, é como o senhor falou, né? O que é que vai ser o tipo de terrorismo? Assim como o que é que vai ser o tipo de organização criminosa? Eu posso dar minha opinião pessoal, né? Mas é uma opinião pessoal minha, né? Não é uma opinião da Polícia Federal, não, né? Eu acho que a priori, a princípio, cabe ao poder legiferante estabelecer o que é o terrorismo. Hoje, o que o legislador diz que é terrorismo não envolve, por enquanto, né? Pode ser que amanhã
mude, como a doutora Adriana pontuou, mas por enquanto não envolve facções criminosas, não envolve milícias, né? Não envolve esse tipo de atividade. Mas No haveria um meu terrorismo entendimento, no político? entendimento de Bernardo, no entendimento de Perfeito, Bernardo, já que perfeito. esse é um meio acadêmico, no entendimento É, de Bernardo, de investigação e aí eu podemos estar vejo só, certos ou eu quero errados. que tire com relação à Polícia Federal, porque é o meu entendimento enquanto operador do direito, enquanto cidadão do mundo. Na minha opinião, o que eles fazem é terrorismo. Na minha opinião, sim. Mas pode ser que, né, muitos colegas, a opinião da Polícia Federal não seja essa, mas na minha opinião, o que essas facções fazem, queimar ônibus, estabelecer barricadas, né, intimidar a população, é, inviabilizar meios de transporte, né, com o objetivo de causar o quê? Terror? Para mim é terrorismo. Ah, porque não, é um terrorismo que não mata, não tem né, não mata indiscriminadamente. Esse ano mataram, mas matam pontualmente é, é, as autoridades que são encarregadas né, perseguem, matam atualmente autoridades que são encarregadas de investigá-los. Né? Tivemos um caso esse ano. Então, como é que eu vou dizer que não é um terrorismo? Para mim é. A minha opinião pessoal, é isso que eu estou falando, a minha opinião pessoal de operador do direito. E aí, como é o meio acadêmico aqui, a gente está no meio acadêmico, eu acho que eu posso expressar minha opinião pessoal. Mas essa é uma opinião pessoal, doutor Hélio. Eu não posso expressar a opinião Claro, da Polícia Federal. Claro, entendo porque é uma sim. instituição, né? O senhor sabe Mas disso, né? eu concordo, Eu claro, acho entendo. que Mas como o terrorismo, doutora Adriana, já está previsto na Constituição, que é de 88, será que não já houve tempo de nós... e eu entendo que não é fácil, não é? De nós é, amadurecermos esse conceito. O que está é, faltando assim para nós? Entende o que eu falo? Como colocou o doutor Bernardo? No meio acadêmico, a gente pode ter hipóteses iniciais confirmadas ou não confirmadas. E eu concordo, é muito importante estar nos limites da legalidade. Em direito penal, em princípio, não há crime sem lei anterior que defina, nem pena sem prévia combinação legal. Né? Mas quando a Constituição cita o terrorismo, ela citaria em que sentido? Quer dizer, talvez num sentido mais laico, ela esteja se referindo. Essa Constituição é de 88. Não é? Então, estaria dizendo, olha, na verdade, ela estaria se referindo ao terrorismo político. Estou errado? Não, porque, na sua perspectiva, por favor. eu sou uma pessoa muito técnica, na verdade, e profissionalmente falando, sabe, doutor Hélio, me parece que a atuação da Polícia Federal precisa continuar assim, acima de tudo, uma atuação técnica, né? A polícia investiga fatos, lança as hipóteses criminais para verificar se aquele fato investigado ele se adequa a uma prática criminosa, ou seja, antes de mais nada, se ele se adequa a uma conduta típica, né, prevista ali na lei penal. Quando a Constituição Federal, me parece, fala em terrorismo, assim como quando ela fala em crimes hediondos, assim como fala em tráfico de drogas, obviamente é necessário que venha a legislação ali tipificar o que vem a ser, então, aquela conduta, né? Então, o que o ordenamento jurídico brasileiro vai compreender como tráfico de drogas. Recentemente tivemos aí uma alteração legislativa, né, reduzindo a compreensão aí do tipo penal de tráfico de drogas. Então, o terrorismo me parece que é o mesmo sentido realmente. Percebo a grande danosidade social causada pela atuação deliberadamente, né, causada pela atuação dessas facções criminosas, mas, no meu ponto de vista, não há como ignorar que há uma lei que tipifica aqui o crime de terrorismo e que dispõe que o terrorismo, vou ler aqui, consiste na prática por um ou mais indivíduos dos atos previstos nesse artigo por razões de xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião, quando cometidos com a finalidade de provocar terror social ou generalizado, expondo a perigo pessoa, patrimônio, paz pública. Enfim, então, o tipo penal de terrorismo no nosso ordenamento jurídico, ele é o terrorismo clássico, digamos assim,
né? O legislador ele fez essa opção pelo terrorismo clássico. Então, veja, o mesmo legislador pode fazer a opção por ampliar, né, o tipo penal de terrorismo, assim como o legislador, quando tipificou o crime de lavagem de dinheiro, né, ocultação de bens, optou, por exemplo, em não incluir ali dentro das condutas veja, se eu, com o produto do crime, adquiro um bem, eu estou cometendo um crime de lavagem de dinheiro. Mas se com o produto do crime eu adquiro um serviço, por exemplo, um serviço de assessoramento jurídico, eu pago o meu advogado com o proveito do meu crime de tráfico de drogas, eu pago com o proveito dos meus esquemas de estelionato, ou com o proveito da corrupção, aquilo ali não é caracterizado, não se adequa ao tipo penal de lavagem de dinheiro, o que, na minha opinião, é um equívoco. Na minha opinião, como em vários outros países, os recursos utilizados, por exemplo, para pagar essa representação jurídica, eles têm que ter comprovado a origem lícita. Isso foi uma opção do legislador não incluir no crime de lavagem. Da mesma maneira, foi a opção do legislador não incluir no crime de terrorismo. Então, vou me limitar realmente, doutor Hélio, a essa análise técnica, que é o que me cabe enquanto aplicadora aí, né, dessa adequação típica enquanto policial federal. E os tratados internacionais, né? Porque o Brasil costuma também realizar tratados internacionais. Esses tratados internacionais, claro, possuem um processo de incorporação específico, via de regra, decreto legislativo e decreto. Aí eu pergunto, os adidos da Polícia Federal, como é que eles são escolhidos, né? E os tratados internacionais, no caso da Polícia Federal, como é que eles são aplicados? Hoje, a Polícia Federal, ela mantém adidâncias policiais em, se não me engano, 33, são 33 adidâncias policiais, né? E a adidância policial, então, ela vai estar ali junto à representação diplomática brasileira naquele outro país, como uma representação policial, né, de todas as polícias. Quem faz essa representação policial é a Polícia Federal, né? E ela está ali tanto para viabilizar essa troca de informações, né? Como para prospectar, digamos assim, cenários criminais, né? Diagnósticos criminais, como também para assessorar, né? Estando ali naquele país, assessorar o próprio Estado brasileiro, a própria Polícia Federal e outras polícias, né? Esse é o papel do adido. Hoje, na Polícia Federal, a escolha do adido policial é um processo muito interessante, abre-se, então, uma seleção, um edital interno, com as condições, a própria questão da proficiência na língua, mas muito mais que isso, a experiência daquele policial que vai representar o Brasil. Então, o policial se submete, além da análise do currículo, ele submete a uma entrevista por uma banca, e a entrevista vai indagar, então, a razão do interesse em alcançar aquela adidância, em que ele poderia contribuir para o Estado brasileiro, qual o projeto dele de adidância. Hoje, nossos adidos são extremamente bem preparados, né? Os policiais selecionados são colegas realmente muito valorosos, e não poderia deixar de dizer, temos muitas mulheres, né, como adidas policiais, né? Eu acho que atualmente temos pelo menos 6 mulheres aí delegadas de Polícia Federal e assessoras, né, também assistentes de adido dos outros cargos, não só, Toélio, o delegado de Polícia Federal, né, os outros cargos policiais também alcançam aí funções nessas adidâncias policiais. Com relação à aplicação dos tratados, eu não alcancei exatamente É a linha fácil, da pergunta. na verdade é o seguinte, é porque o Brasil tem uma legislação interna, mas o Brasil também participa de legislações internacionais.
sendo mais claro, né? Há a Convenção Internacional para a Supressão de Atentados Terroristas com Bombas, de 97. Aí parece que o doutor Bernardo falou em uma hipótese que já ocorreu no Brasil, de uma facção criminosa, uma organização criminosa, ter saído pela cidade queimando, estabelecendo barricadas, e também utilizando bombas, inclusive de efeito moral. Então, como hipótese, né, será que esse conceito difícil, embora muito antigo, está na Constituição de 88, será que esse conceito antigo também não poderia sofrer, digamos assim, a interpolação de tratados internacionais? Eu sei que é difícil, estou falando apenas em tese, né? Porque o mundo cada vez mais está globalizado, não é? E, infelizmente, os tratados internacionais, não é só no caso de Brasil, mas fora do Brasil também, ele às vezes vem, a própria ONU, não é? Vem sofrendo, digamos assim, muitas críticas, às vezes, na minha perspectiva, às vezes injustas, não é? Às vezes injustas. Então, essa questão do direito internacional vem sendo exigida nos concursos de agente, de delegado de Polícia Federal, o direito internacional fica, na prática, um pouquinho mais distante dos concursos. Como é que isso está atualmente? Doutor Hélio, honestamente não sei se o direito internacional, na minha época não, na época que a gente fez o concurso não era uma disciplina exigida, o direito internacional. Não sei se ao longo dos anos foi incorporado como uma disciplina exigida no concurso para delegado. Para delegado. Talvez tenha sido para delegado. Nos demais concursos são mais noções gerais do direito, né? Direito constitucional, administrativo, penal, processual penal. Mas Certo. a nossa vivência como delegados de Polícia Federal, ele envolve um constante contato, né, com organismos internacionais, né? Então, obviamente, polícias de outros países, né? A Polícia Federal tem uma relação direta, né? Temos, inclusive, eventos que chamamos aqui intercorps, né? Que acontecem muitas vezes aqui no Brasil e são coordenados pela Polícia Federal Brasileira, em que a gente recebe comitivas de policiais de vários países para discutir as nossas capacidades, as nossas estratégias, discutir política criminal, discutir tendências, né, apresentar casos, enfim. Além disso, como o senhor bem colocou, dentro da própria atividade de adidância, eu falei da adidância policial, mas a Polícia Federal ela está também dentro de organismos internacionais. Né? Veja, eu tenho hoje uma delegada de Polícia Federal que está em Washington, na OEA, representando o Estado brasileiro. Né? Então, temos uma diretoria, né, de cooperação internacional na Polícia Federal, que tem atribuição justamente de interagir, né, com todos esses organismos internacionais ou apenas estrangeiros, né, para a gente diferenciar aí o que é aí de um país especificamente ou de um conjunto de países. Então, sim, de fato, a Polícia Federal está sempre nessa discussão e no que diz respeito à aplicação de normas internalizadas no ordenamento jurídico brasileiro a partir de tratados, né, internalizados por nossos decretos, mas contemplados inicialmente nos tratados dos quais somos signatários. Né? Eu dei um exemplo agora, e acho que encaixa muito nessa discussão do terrorismo, dei um exemplo das normas internacionais relacionadas à segurança pública portuária. Desde os atentados de 11 de setembro, houve toda uma preocupação internacional em reforçar estruturas críticas, em especial portos e aeroportos, né? Só para a gente citar aí essa pertinência temática com a atuação da Polícia Federal.
Então, em especial portos e aeroportos, nos aeroportos, criamos uma coordenação geral específica de segurança aeroportuária, capacitamos nossos policiais para estar ali no aeroporto, não apenas viabilizando a expedição de um passaporte ou acompanhando o controle migratório, mas para prover a segurança aeroportuária a partir de diagnóstico, de análises de risco, de dimensionamento de risco, de aplicação e aprovação de planos de segurança, de protocolos de acionamento diante de atos ilícitos perpetrados ali naquela infraestrutura aeroportuária, assim como nos portos. Então, aqui no porto, no Brasil, há, então, toda uma norma, né, a partir desse tratado internacional, do tratado internacional, dessas normas, né, organizadas pela Organização Marítima Internacional, que é um organismo vinculado à ONU. Então, no Brasil, cabe à Polícia Federal presidir nacionalmente a Comissão Nacional de Segurança Pública Portuária, que é integrada por representantes do Ministério da Defesa, Ministério da Fazenda, no caso, Marinha do Brasil, Ministério da Fazenda, Receita Federal, ANTAC, enfim, uma série de agências e órgãos federais, e a projeção em cada estado dessa Comissão de Segurança Portuária, que são as SESPortos, as Comissões Estaduais de Segurança Pública Portuária, que no estado é coordenada pela Polícia Federal e é integrada, então, pela Receita Federal, Capitania dos Portos, representantes das autoridades portuárias, né, que são os presidentes dos portos organizados, os portos públicos. Então, são também normas internacionais que são aplicadas aqui, observadas, né, trazidas, internalizadas para o nosso ordenamento jurídico e aplicadas aqui sob coordenação da Polícia Federal. Agora, só uma observaçãozinha final em relação a essa questão do terrorismo, Toélio, veja que por falar bem francamente, às vezes as pessoas estão tão preocupadas com esse nome iuris, né, do crime, mas olha, nós temos, assim como a Constituição fala ali, estabelece aquelas restrições para o terrorismo, estabelece para o tráfico de drogas, estabelece para crimes hediondos, enfim, e muitas vezes a conduta daquela facção, ela vai se adequar a alguma daquelas outras modalidades, não é? Da mesma maneira, quando a gente fala em investigação de organização criminosa, a gente tem medidas investigativas já postas aí à disposição pelo ordenamento jurídico, que não me faz falta nenhuma outra medida investigativa individualizada para o terrorismo que eu não possa dispor para investigar uma facção criminosa. Então, para ser bem sincera, eu não sinto falta de chamar aquela conduta tecnicamente, de terrorismo, realmente não sinto. Perfeito. E já eu deixaria uma última pergunta para vocês, né? A Polícia Federal é uma instituição extremamente confiável. A população, ela confia na Polícia Federal. Eu queria que vocês falassem um pouco de futuro, o futuro da Polícia Federal, exatamente nessa linha de manutenção, de confiança, né? Porque a Polícia Federal é muito respeitada no Brasil. Eu queria que falassem um pouco, vocês, a despeito de terem 20 e poucos anos de Polícia Federal, ainda são jovens, têm muito tempo aí, né? E aí, eu queria que falassem um pouco sobre o futuro da Polícia Federal. Posso começar, doutor Bernardo? Eu queria aproveitar, doutor Hélio, aqui a sua pergunta e a oportunidade de fazer esses últimos comentários para falar da importância da percepção da Polícia Federal como polícia de Estado, né? Quando a gente fala em futuro da Polícia Federal, a gente não pode deixar de olhar um pouquinho ali para o passado e perceber os ataques sofridos à instituição Polícia Federal enquanto polícia de Estado, né? A polícia não é polícia de governo, como o nosso diretor-geral repete, a Polícia Federal é uma polícia de Estado e vai investigar o que precisar ser investigado. Então, é fundamental, e assim, rogo aos policiais, às novas gerações e as que sequer entraram na Polícia Federal, que tenham isso sempre em mente, né? A credibilidade da nossa instituição, ela decorre, em especial,
da seriedade, da técnica, da imparcialidade com a qual conduzimos as nossas investigações, né? A qualidade da prova como mantra, né? E imparcialidade. A gente costuma dizer que a investigação criminal é um processo científico, né, em que estabelecemos as hipóteses, vamos testando a partir das medidas investigativas, vamos confirmar aquela hipótese, ou vamos precisar alterar a hipótese, ou vamos refutar a hipótese, mas precisa ser sempre esse processo científico, não é acima de qualquer interesse, em especial político-eleitoral. Né? Então, assim, repito, estou muito feliz com esse momento que vivenciamos na Polícia Federal, um resgate da afirmação de autonomia, e essa autonomia, digo mais uma vez, passa também pela necessária valorização das carreiras policiais, para que a gente possa manter a excelência dos nossos quadros, né? Possa fazer com que o policial, apesar da dura labuta, né, dos riscos a que se submete, ele tenha interesse em continuar na instituição, porque ele acredita nessa instituição. Então, essa é a minha mensagem final, do Bernardo. Antônio, eu acho que resta muito pouco a acrescentar, né? Além do que a doutora Adriana já pontuou. Realmente, a gente tem que começar, né? A gente desfruta, realmente, a Polícia Federal desfruta de uma grande confiança junto à população. Foi publicada uma pesquisa semana passada a respeito. A Polícia Federal figurava como uma instituição de maior credibilidade, né? De maior que angariava a maior confiança da população dentre as instituições disponíveis para opção pelos entrevistados. A Polícia Federal é composta por policiais e administrativos, servidores do PEC, né, do Plano Especial de Cargos, que são comprometidos com o serviço, né, são vocacionados para a atividade, que vem desempenhando com denodo todas as atribuições que lhes são confiadas pelo Estado brasileiro. E é hora, né, de a gente parar de tecer loas, de discursar a respeito de como a Polícia Federal é importante, começar realmente a valorizar e a investir, principalmente no combate ao crime organizado, à evolução dessas facções criminosas que vem ameaçando seriamente, né, a nossa sociedade e o Estado brasileiro, né, se infiltrando nos diversos segmentos econômicos, se filtrando na esfera política, no poder de decisão, né, da esfera política. Então, por isso que é necessário, que é extremamente importante que a gente tenha essa valorização, né, que o Estado brasileiro reconheça o valor do policial federal, né, e adote as providências necessárias para que o efetivo se sinta recompensado né, pelo denodo, pela abnegação do serviço. Eu quero agradecer bastante, sabe, vocês terem ficado aqui conosco. Nós gravamos essa live, a gente costuma distribuir em alguns países da África, também na Europa, e é por aqui também. Então, para mim foi um prazer imenso ter a oportunidade, vocês me darem a oportunidade, doutora Adriana, doutor Bernardo, eu sei que são pessoas que têm muitos afazeres, muitas atribuições importantíssimas, mas aceitaram vir aqui conversar conosco sobre essa instituição tão significativa, né, que vem merecendo, sim, a confiança da população, né? Eu acho que isso é algo realmente inalienável, é algo extremamente importante. E vocês, dois ainda jovens, mas muito experientes, né, estarem aí com atribuições tão importantes, que ao mesmo tempo que são um ônus, há também um prazer, né, de colaborar com a sociedade. Eu vou parar a gravação aqui, também agradecendo. Minhas palavras são de agradecimento, vou dar, digamos assim, essa opinião minha, quer dizer, para mim foi muito bom
ter estado com vocês, ter a oportunidade de aprender com vocês, tá bem? Vou parar por aqui a gravação. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Obrigada, Toé.